Sobre o que os objetos sonham. Toda a verdade do médico do sono. Quero dizer que temos diferentes verdades. No sonologista, no psicólogo, no psiquiatra. E também em todos os possíveis intérpretes de sonhos, magos brancos do sétimo, por assim dizer, do sétimo joelho e assim por diante, e assim por diante. Vamos descobrir qual verdade é realmente a mais verdadeira. Assista a este vídeo até o fim e eu lhe darei um conselho, do ponto de vista de um bom senso, sobre o que fazer se você tiver um sonho profético. Realmente, uma série de pacientes que vêm até mim, além de seus problemas médicos, falam sobre terem sonhos proféticos. Eu sempre digo, meus queridos amigos, vamos primeiro definir o que é um sonho profético. Por exemplo, sonhei que estava indo trabalhar amanhã. Isso é um sonho profético? A pessoa diz, bem, que tipo de sonho profético? Eu vou trabalhar todos os dias? Isso é apenas a realidade que nos é dada em sensação, como dizem na filosofia. Digo, espere, isso é o que sonhamos. Sonhei com o futuro? Parece que sim, uma situação reversa. Suponha que eu tenha um sonho que saí para trabalhar. Fui atropelado por um carro. Eu saí, ela me atropelou. Bem, como um sonho material. Bem, ouça. Em primeiro lugar, infelizmente, temos tantos acidentes de trânsito que apenas 25 mil pessoas, toque-toque, claro, morrem nas estradas, mas quantas são feridas? Há centenas de acidentes diários em Moscou com pedestres, mas graças a Deus não são graves. Ou seja, essa é uma situação possível. Talvez eu tenha cruzado a rua indevidamente por um mês e meu cérebro me alertou. Amigo, você é um idiota. Use a passarela, você pode ser atropelado. Ou seja, ele sinalizou algo sobre isso. Acontece que isso é apenas uma análise e previsão. E quando temos uma previsão de baixa probabilidade, digamos, sim, talvez um carro possa me atropelar, e isso acontece. Percebemos uma baixa probabilidade como um evento de um sonho distante e uma previsão de alta probabilidade que eu simplesmente irei trabalhar amanhã porque eu costumo ir regularmente. Bem, alguém pensa, é somente rotina e por isso um sonho premonitório não é premonitório. Esta é a primeira situação. Segunda situação, uma pessoa me diz, sabe, eu lembro no primeiro ano sonhei que tirei o bilhete número 5, o puxei e passei no exame com 5 e só estudei o quinto bilhete. Ok, mas existe a teoria da probabilidade. Se uma pessoa tem, digamos, 100 bilhetes, e ela estudou o bilhete número 5, então há uma probabilidade de 1% de ela tirar esse quinto bilhete. Sim, é um evento de baixa probabilidade, mas a pessoa pode pensar que é apenas um sonho vívido. Terceira opção. Uma vez, eu e uma bailarina estávamos em um talk show juntos e ela disse, imagine, quando eu tinha cerca de 5 ou 6 anos, tive um sonho premonitório de que eu estaria performando no palco do grande teatro. Eu perguntei, ok, mas o que fazia aos 5 anos? Ela disse, eu treinava balé 10 horas diárias. Eu disse, escutem, isso não é um sonho vago, é uma previsão autorrealizável. Bem, mais precisamente, sua ideia suprema que você estava buscando, você alcançou. Bem, sim, havia a possibilidade de que talvez você não fosse se apresentar no grande teatro. Havia a possibilidade de que você fosse, mas você estava se esforçando para isso. E, em geral, é apenas uma sequência de ações em que a pessoa pensava, bem, preciso me tornar um bailarino do grande teatro. E então, consequentemente, essa ideia foi posta em prática. Eu diria que se você sonhou com algo no futuro, é claro que temos coisas ilógicas que surgem em nossos sonhos à noite. Podemos voar e consideramos isso completamente normal. Podemos, por exemplo, fazer coisas que não podemos fazer em nossa mente sã. Aliás, é assim que as descobertas são feitas. Mendeleev inventou seu sistema porque não conseguia concebê-lo em um estado consciente, mas quando surgiu uma certa liberdade de pensamento, ele inventou esse sistema. Ou seja, muitas coisas foram inventadas por um homem em um sonho, embora, por outro lado, é claro, muito mais invenções foram feitas por um homem em um estado consciente, quando ele simplesmente pensava, previa e fazia. Se você acredita em sonhos e eles acontecem com você, dê um like neste vídeo. Mas há muitas pessoas que sonharam que iriam voar amanhã e o avião caiu. E eles não embarcaram, ouviram um sonho premonitório e o avião caiu. Sabe, Hitler uma vez teve um sonho. Ele sonhou que uma bomba caía em seu bunker, ele pulou para fora e uma bomba realmente caiu no bunker e matou todos. Mas por que um homem de repente sonharia em guerra, que foi atingido por um projétil? O homem geralmente tem medo de voar. Por exemplo, ele sonha que o avião está se desintegrando. E ele diz, não vou lá no avião.
E ele não foi. Infelizmente, nossos aviões às vezes se despedaçam. E, infelizmente, isso também é banal, na maioria das vezes, coincidência. Outra situação. Bem, imagine, ok, você concorda em algum tipo de reunião importante com a garota dos seus sonhos e precisa voar até ela, mas no dia seguinte você liga e diz, sabe, eu tive um sonho, minha querida, que eu entraria no avião, o avião iria cair e por isso eu não vou entrar no avião. E o avião voou perfeitamente. O que ela pensará de você? Outra situação muito interessante com sonhos. Afinal, esta é uma das questões mais comuns na internet. Sonhos de alguns autores, de outros autores. Gosto de comparar os sonhos de hoje com os de um século atrás. Lá não sei valem que árvores, czar, batiushka, revolução, agora inteligência artificial ou algo do tipo. Além disso, uma vez encontrei, sabe, um sonho para as esposas de Rublev. Claro, as esposas de Rublev não compartilham dos mesmos sonhos que as de Mitichi, certo? E provavelmente é improvável que Lamborghinis ou Maseratis apareçam nos sonhos das esposas de Mitichi. Mas isso, claro, é engraçado. Na verdade, isso é total absurdo. Pode-se fazer os chamados sonhos personalizados até certo ponto. É uma situação conhecida descrita quando, por exemplo, eu estava lendo em um dos trabalhos, quando um menino sonhava, ele estava andando em um campo de dente de leão, um cachorro o mordeu. E toda vez que ele conscientemente sonha ou sente perigo, ele sonha com um campo de dente de leão. Por exemplo, ao ir para o trabalho, percebemos 80% das informações de maneira não verbal. Embora não atinja nossa consciência, o subconsciente avalia isso. O homem sentou-se à mesa e seus papéis estavam assim e agora estão um pouco diferentes. E o cérebro percebeu isso. E conscientemente o homem não entendeu nada. Mas há concorrentes lá, autoridades subsequentes, desculpe, alguém mais poderia ter mexido nesses papéis. E esse homem sonha com um campo de dente de leão à noite. E nesse sentido, uma pessoa pode se perguntar, para que isso está sonhando? Analisar, tomar alguma decisão, exercer alguma cautela. Porque ele entende que isso é um sinal de seu cérebro sobre algum perigo. Em particular, isso, aliás, acontece em sonhos, quando uma pessoa diz, por exemplo, que sonhou com algo meio ano antes de desenvolver um tumor. Que um cachorro mordeu meu estômago, por exemplo, e depois a pessoa desenvolveu câncer de estômago. De fato, quando o cérebro adormece e começa a se afastar do ambiente, começa a olhar para dentro do organismo, a regular os órgãos do sistema, a imunidade e assim por diante, ele pode captar alguns impulsos do organismo que já está desenvolvendo câncer em algum lugar. E indicar isso à pessoa em sonhos, de certa forma, em imagens. Mas também, queridos amigos, vá ao médico, faça uma endoscopia e veja o que pode estar errado com você. Mas tome uma decisão mais ou menos lógica. Eu já falei sobre diferentes sonhos com os quais você precisa ter muito cuidado, mas existem livros úteis sobre o sono. E recentemente escrevi um livro sobre insônia e estresse, sobre estresse e insônia. Pode não haver sonhos materiais lá, mas existem recomendações muito úteis sobre como lidar com o estresse, como melhorar o sono e 12 passos para um sono saudável. Principalmente agora com a situação tão tensa. Na descrição deste vídeo há um link para este livro, certifique-se de lê-lo. Efeito de déjà vu. Existe uma de que você está experimentando, e a razão pela qual você está experimentando o déjà vu é porque você já viu isso antes. Déjà vu é um fenômeno conhecido que por algum motivo desenha toda a imagem. E uma pessoa pode simplesmente ter um gatilho vermelho, ele viu e ele sonhou com um gatilho vermelho e ele desenha essa imagem em um sonho, apenas em torno desse gatilho vermelho. Bem, é assim, algum tipo de gatilho, sim. E às vezes é apenas uma representação mental, ou seja, a pessoa desenhou uma imagem para si mesma. Bem, ele estava pensando em algo, sonhando e assim por diante, imaginou algo para si mesmo. E então, na realidade, algum elemento coincidiu e toda a imagem foi desenhada. E a pessoa pensa, então eu já estive aqui em algum lugar, eu já vi algo assim, eu já lidei com isso de alguma forma. Mas, na verdade, é uma conhecida desvio psicológico, ou vamos dizer, desvio. Embora que desvio, não há nada assustador nisso. Já visto, já ouvido. Se isso, claro, não está dentro do quadro de algum problema psiquiátrico, não há nada assustador e bom.
O que se pode dizer, pode-se ficar feliz que você tem tal imaginação. Ou seja, eu entendo corretamente que não pode haver tal coisa, que eu sonhei exatamente com isso. E aqui tivemos isso. Ou é simplesmente impossível verificar. Isso, entenda, é impossível de comprovar. Se pudéssemos gravar um sonho em uma fita de vídeo, então poderíamos verificar seu sonho depois e o que você realmente viu, comparar. Mas assim, sabe, é como com uma analogia. Você sonhou com alguns pequenos diabos verdes, você é um tolo, e você sonhou com a Virgem Maria, você é um santo, mas quem vai julgar? Entende como entender o que é real e o que não é? Porque tudo isso é a imaginação de uma pessoa e cada um pensa o que quer. Então, ainda há uma chance de que isso possa ser um sonho? Sabe, quando me dizem que não, eu ainda acredito em coisas de sonhos. Coisas de sonhos definitivamente existem. E você, doutor, como você pode não acreditar nisso? Você é... Bem, eu não estou falando lá. Não vamos entrar em religião, sim. Aqui eu me lembro do acadêmico Ginsburg. Ele era um ateu tão militante. Os convidados vieram à sua casa de campo e ele tinha uma ferradura pendurada acima da porta. Ele diz, ouça, você não acredita em toda essa superstição. Ele afirma que mesmo não acreditando, não significa que não exista. Então aqui, camaradas, acreditem em coisas de sonhos, acreditem. Mas quero dar um conselho a vocês no final. Se tiverem um sonho premonitório, o que fazer nessa situação, mas ainda levando em conta algum bom senso? Pensem logicamente. Sabe, há uma boa expressão de um inglês que se você sonhou que o cavalo número 6 ganha em uma corrida, vai e aposte um pouco de dinheiro nesse cavalo, mas não aposte sua casa nisso. Ou seja, nesse sentido, sempre é necessário incluir algum senso comum. Em geral, eu direi, sabe como que eu tenho que lidar com bastante frequência, não apenas porque as pessoas veem e contam que estão vendo coisas e sonhos, mas com sérias consequências para os pacientes que foram a vários adivinhos e profetas com essas coisas e sonhos. E eles, como regra, são bons psicólogos. Eles podem persuadir alguém. Eles dizem então que você sonhou? Então você sonhou que um corvo voou? Oh, você sabe, é o homem que muda você. É a sua filha que vai sair de casa em breve. O homem começa a se assustar. E geralmente são pessoas emocionais, talvez instáveis, que acreditam em várias forças ocultas. Eles começam a pensar seriamente que o marido então pode mudar. Lembre-se, mencionei previsões autorrealizáveis. Começa essa esposa a seguir esse marido, verificar o telefone dele, não sei, ligar onde você está. Então ouça, com essa vida, qualquer homem fugiria no final das contas. E então ela dirá, sim, claro, isso já aconteceu, provavelmente era uma previsão. Na verdade, ela mesma o levou a essa situação. Não importa o que aconteça, esses adivinhos e videntes dizem que tudo é terrível, que você precisa limpar seu karma, que seus biorritmos estão desequilibrados, então começam alguns rituais, e esse pobre infeliz passa todo o tempo esperando por algum infortúnio. Como dizem, se esperar eles virão. E a pessoa vem até mim já em um estado emocional tão esgotado, em um estado de ansiedade e depressão, sentindo que tudo está perdido. Às vezes, a tarefa do sonologista deixa de ser lidar com nossos problemas e passa a ser encaminhá-los a um psiquiatra para tratar a ansiedade e depressão do neurótico. Por isso, mais uma vez, aconselho a abordar qualquer coisa conosco com um senso saudável, mesmo que você acredite nelas. Se você teve um sonho e isso salvou sua vida, ou de alguma forma permitiu que você ganhasse 1 milhão na loteria, ou algo agradável aconteceu em sua vida graças a um sonho vívido, escreva nos comentários. Será interessante para mim e talvez para outros leitores, espectadores, iniciar uma discussão sobre isso, como os sonhos afetaram você.